Nesse vídeo eu vou te falar um plano de 3 meses para você faturar teus primeiros 10 mil reais ou aumentar 10 mil reais cada vez mais no teu faturamento mensal. Basicamente foi exatamente essa estratégia que eu utilizei para ir cada vez mais dobrando o meu faturamento mês por mês. O que você precisa entender é o seguinte: existe um ser humano ali do outro lado da tela e esse ser humano tem comportamentos, hábitos, inclusive padrões de comportamento. Quando você entende o cérebro do seu cliente, é ali que o jogo vira a teu favor. E deixa eu te contar uma coisa, quanto mais você se conhecer, quanto mais autoconhecimento você tiver, mais chances são de você conhecer o comportamento e o autoconhecimento da outra pessoa. Quando você trabalha teu autoconhecimento, você entende o comportamento, inclusive de compra do teu cliente. Então a primeira coisa que você vai fazer para o teu planejamento dos próximos 3 meses é o seguinte: você vai responder 3 perguntas: quanto, o que e como. Basicamente assim: quanto, qual é a meta mensal que você deseja? Você pode começar inclusive com uma meta anual. Digamos que você queira faturar 100 mil no ano, ou 1 milhão no ano, ou 5 milhões no ano. Você vai transformar isso em meses, porque não adianta você só esperar depois do segundo semestre, né? Pelo amor de Deus. O que você vai fazer? Você vai colocar uma meta mensal. Qual é a meta do teu mês? Por exemplo, janeiro eu quero faturar 10 mil reais a mais. Então veja quanto que é a mais para você. Se é a mais, se o total é 50 mil, se o total é 10 mil, se o total é 100 mil, se o total... Ou seja, coloca o total aí para você. Quando você colocou a tua meta de faturamento, começa a olhar qual é o produto que você tem para atingir essa meta. Quantos produtos eu preciso para atingir a meta? Então, por exemplo, se eu quero faturar 10 mil reais no mês e eu tenho um produto de 1.000 reais, isso significa que eu preciso 10 vendas para faturar esses 10 mil reais. Agora, depois vem o como. Quais são os funis, quais são as estratégias que eu vou utilizar no método ARC, a atração, retenção e conversão, para eu atrair esse público. Porque é o seguinte, o tempo todo, 2 principais máquinas precisam estar sempre ligadas no teu negócio, que é a atração e conversão. Se você não tem essas 2 máquinas ligadas, ou te falta estratégia, ou te falta clareza, ou te falta mão na massa, talvez você já saiba. Mas o detalhe, a pergunta principal é: você está aplicando? Talvez você não tenha clareza, e isso é uma das coisas que a mentoria Winner te explica exatamente como você não só ter uma comunicação magnética, uma comunicação que transforme rapidamente desconhecidos em clientes, mas principalmente te transforme em um empresário, uma empresária, porque não adianta você ter apenas a mentalidade de eu quero vender, a minha missão, a minha boa vontade é o que realmente faz uma diferença. Boa vontade, ok, é legal, só que você precisa de método, senão você vai contar com a sorte. Não faz apenas uma diferença você ter boa vontade, você precisa ter estratégia. Para você ganhar o jogo, você precisa saber as regras do jogo. Como é que funciona o algoritmo? Como é que funciona a mente do teu cliente? Como é que ele toma a decisão de compra? Psicologia do consumo, liderança, como as pessoas te veem como um líder inspirador. E isso tudo faz uma total diferença. Plano de ação, como você vai começar o ano, como você vai terminar, qual é o meio, o que você vai fazer de estratégia. Então essas 3 perguntas são cruciais para você fazer o teu planejamento. Quanto, o que e como. Então, se eu tenho a meta de faturar 50 mil reais por mês, por exemplo, é o quanto. Com o que? O que pode ser o teu curso, mentoria, 1.000 reais, 10 mil reais. Aí você vai ter clareza de quantas vendas você precisa, quantos clientes você precisa atrair, inclusive. Porque, por exemplo, se você atrai 100 pessoas, não são essas 100 que vão comprar. São geralmente ou 1%, 10%, 20%, depende da tua estratégia. Então, se eu preciso de 10 pessoas e a minha métrica é 10%, então eu preciso trazer pelo menos 100 pessoas para verem a minha oferta. E é importante, inclusive, você levar essas pessoas para o que eu chamo de uma área de alta conversão. É ali que a pessoa toma a decisão de compra, porque não é simples assim de só coloca o conteúdo lá, a pessoa se interessa, vai lá, toca no link da bio e ela vai comprar. Não é exatamente assim que funciona. Seria muito fácil, muito simples, né? Mas geralmente não é assim que funciona. Precisa levar a pessoa para um outro ambiente. Geralmente, para prestar atenção, você não compra lá dentro da rede social.
você vai para um outro ambiente, um ambiente que proporciona uma melhor clareza, um melhor envolvimento, que faz com que a pessoa comece a ter desejo, comece a te conhecer melhor e você faça um pitch de vendas. Nessa área de autoconversão é o momento que você escolhe a estratégia, que é exatamente a terceira pergunta, é como é que eu vou realizar essa meta? Quais são as estratégias? Quais são os funis? Por exemplo, pode ser um funil de desafio, pode ser de webinário, pode ser de aula, pode ser de uma sessão estratégica, pode ser, enfim, tem diversas estratégias e funis. E se você quer minha ajuda para isso, para ver toda essa estratégia de comunicação, ter uma mentalidade empreendedora, ter liderança inclusive, entender a psicologia do consumo do teu cliente, o produto ideal para você é a mentoria Comunicação Winner. O que é isso? É uma comunicação que você invade o cérebro da pessoa e você sequestra a mente dela e ela realmente tem a atenção total em você. Porque basicamente, se você não está vendendo, o problema está na tua comunicação. E quem se comunica bem ganha muito mais, não tem jeito. Aquele teu concorrente, que ele até é menos capacitado, ele pode ganhar muito mais apenas porque ele sabe se comunicar. Boa vontade apenas não vence o jogo. Por isso que você precisa de um direcionamento. Se você tem o direcionamento certo da comunicação, do que você vai fazer para atrair o teu público ideal, aquele que tem o dinheiro para te pagar, aquele que não fica pedindo desconto, aquele que não fica te sugando tudo de graça, porque você não quer ficar alimentando o seguidor sanguessuga, você não quer ficar sendo amiguinho da audiência, você não quer ficar entregando tudo de graça, coisa que você demorou um tempão para você construir a tua credibilidade, o teu profissionalismo. Eu sei que você pode inclusive ser ONG, sabe? De você, não, minha meta é ajudar mais pessoas, porque realmente as pessoas precisam de ajuda. Ok, mas primeiro sobreviva, né? Depois você vira ONG, porque assim não adianta, até mesmo ONG precisa de dinheiro para sobreviver. Eu sempre falo isso para meus alunos, sabe? Primeiro procura entender exatamente qual é aquele perfil que você está atraindo e que ele realmente tem o dinheiro para te pagar, porque se você não constrói essa audiência e você não educa, porque é o seguinte, né? Adulto sabe que precisa pagar para você avançar, para evoluir, porque quem quer de graça é geralmente aquela pessoa vitimista que inclusive não vai fazer nada, não vai fazer nada do que você sugerir, porque ela está muito lá no quentinho e confortável. Então para pensar, inclusive no cliente, na tua comunicação que está atraindo o cliente errado, que fica te sugando. Então, para você ter acesso à mentoria Winner, uma das coisas que você pode fazer agora é conversar com o meu time. Eu vou deixar um link aqui abaixo e aí você pode preencher uma aplicação. Lembrando que preencher a aplicação não significa que você vai ter esse encontro com a minha equipe, porque realmente eu prezo pelo tempo da minha equipe. É muito importante que você responda essas perguntas com clareza, com calma, para que realmente você seja selecionado. A minha equipe, inclusive, pode te indicar nesse exato momento o exato passo a passo, a trilha que você pode seguir. Só que é meu time de especialistas e eu trato eles com muito carinho e eu valorizo o tempo deles. É por isso que eu desejo que você valorize também. Por isso, para você ser selecionado, é importante que você preencha com calma e com dedicação. E realmente, se você é aquela pessoa que não coloca a mão na massa, que está com preguiça, que não quer resultado, isso não é para você. Então fica em paz que a gente continua amigo. E se esse vídeo fez sentido para você, siga aqui no canal que eu vou colocar mais conteúdo sobre isso, curta também e começa a pensar qual é o meu perfil de cliente ideal, o meu PCI. Eu costumo falar que toda a tua comunicação, o tempo todo, está atraindo o público certo ou repelindo o público certo. E é de nossa responsabilidade saber se comunicar de uma forma que passe clareza, envolvimento e desejo de compra pelo teu produto. E para isso você precisa entender de ser humano, não tem jeito. Você precisa entender o cérebro, como é que ele toma a decisão, a psicologia do consumo, como é que ele toma a decisão de prestar atenção em você ou prestar atenção no seu concorrente. Se você souber disso, você ganha o jogo. É isso, eu te vejo no próximo vídeo. E se você quer entrar na mentoria Winner, toca no link aqui da descrição. E eu quero contar a tua história.